Bom dia, amigos. Estamos aqui reunidos. Jesus falou: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei com eles. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um culto matinal dominical. Iniciando a nossa semana, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós vamos iniciar, eu vou estar lendo o Salmo 15 e alguns versículos do Salmo 41. O verdadeiro cidadão dos céus. Será que nós estamos sendo embaixadores do reino dos céus aqui na terra? Será que nós temos essas virtudes? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Fala-o feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. Nós vamos cantar aqui uma música. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, que nos formou para sermos santos, para sermos a tua imagem e semelhança, praticantes da justiça, tendo a integridade, amando o próximo como a si mesmo, não caluniando, vivendo em harmonia, em paz com todos, no que depender de nós, que tenhamos paz com todos. Ó Deus, ajuda-nos
a sermos verdadeiros cidadãos dos céus, embaixadores do teu reino aqui na terra, que onde estivermos, onde formos, nós estejamos levando o teu reino, Senhor, como embaixadores e trazendo e levando paz, alegria, consolo, fortalecimento ao fraco, amparo ao necessitado, consolo ao abatido. Ajuda-nos, Senhor, a sermos discípulos teus, Senhor, pacificadores na terra, não tumultuadores, mas pacificadores, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos parecidos com Jesus, onde estivermos, onde formos, que a tua luz esteja iluminando as trevas, Senhor. Nós queremos agora, neste domingo, colocar em primeiro lugar a nossa vida, minha do Michel, diante de ti. Ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e conduze-nos ao caminho eterno. E também a todos que estão participando conosco, aos que vão participar mais tarde, derrama sobre todos nós a tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça, o fortalecimento espiritual. Não nos deixe ficar abatidos, mas que sejamos renovados a cada manhã. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, para cada dia sermos fortalecidos, vivificados pelo Senhor. Abençoa agora, ó Deus, o estudo bíblico que vamos ter. Derrama sobre o Michel a tua sabedoria, a tua unção, para que ele possa transmitir o recado do Senhor para nós. A palavra, Senhor, escrita na Bíblia, que seja, Senhor, transmitida para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, a todos e livra-nos do mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo estejam todos os irmãos e todas as irmãs. Eu gostaria que os irmãos abrissem a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos filipenses, no capítulo 2. Eu vou fazer uma leitura desse capítulo que é muito importante e significativo para a continuidade do nosso estudo. Hoje eu quero falar o ser filho e filha de Deus. Domingo passado, nós falamos que nós somos comprados com o sangue de Cristo e Ele nos comprou para sermos reino, sacerdotes, nação santa, povo exclusivo e propriedade exclusiva de Deus, nos tirou do mundo para sermos assim essa expressão de Deus como embaixadores do reino de Cristo nesse mundo. Hoje eu gostaria de fazer essa leitura no capítulo 2, em que Paulo diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois, subsistindo em forma de Deus, não usurpou, nem julgou com usurpação
a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se um semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém, muito mais, agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém, querido? Esse é o texto que eu gostaria de falar. Pedi para minha esposa desligar aqui uma máquina que está um pouquinho barulhenta e está atrapalhando aqui, acho que, a nossa conversa com os irmãos. Ela vai desligar, só um pouquinho a gente dá continuidade. Então, o tema que eu quero abordar hoje, o ser filho e filha de Deus. Como eu disse domingo passado, nós somos comprados para essa condição, pertencermos ao reino, expressarmos o reino, e vimos que Deus nos salvou, dando assim aquilo que nós chamamos o ministério, presta bem atenção, da salvação, que quem fez isso foi Jesus Cristo. E ele nos reviveu para vivermos o processo do plano eterno que ele propusera em Cristo Jesus, veja bem, antes da fundação do mundo. Para sermos, veja a expressão que fala lá em Efésios 1, de 3 a 14, para sermos filhos e filhas por adoção por meio de Jesus Cristo. Então ele está realmente fazendo com que agora o príncipe da paz, Jesus, vem nos trazer essa paz e ele nos dá o que nós chamamos a condição do ministério da reconciliação. O ministério da salvação, Jesus completou e falamos que simbolizava a Páscoa do Senhor. Agora nós temos um ministério, que é fazermos que o homem se reconcilie com o homem e com o próprio Criador, e essa relação é fundamental, que é o ministério da reconciliação. Por isso que ele diz, reconciliai-vos com Deus, sede santo, sede perfeito, como o Pai assim o é. Assim, por meio da obra vicária de Jesus Cristo, que é esse ministério chamado da salvação, nós somos justificados mediante a fé, para ter paz com Deus, e reconciliados para receber o ministério da reconciliação, que está lá em 2 Coríntios 5, 18. Se possível, diz a palavra de Deus em Romanos 12, 18. Se possível, tende paz, veja, com todas as pessoas, como filho de Deus e como filha de Deus. E o que ele fala aqui em Romanos 12, 18, ele fala sem querer nenhum contexto de vingança, ou de preservar um pouco de ira, ou qualquer outra coisa semelhante contra o seu próximo. Ele fala exatamente isso aqui. Mas Paulo não para nesse contexto, ele vai um pouco mais. Ele diz assim, tende paz em Deus e com Deus. E ele fala por que a gente deve ter paz. Porque como um filho e uma filha de Deus, você vai seguir a paz com todos e a santificação. Que é esse processo da continuidade que nós falamos, que é a Páscoa ao Senhor que nós estamos fazendo agora acontecer e respondendo ao amor que recebemos agora a Ele, dizendo, nós também te amamos, e expressando isso com a nossa vida.
E porque se eu não seguir a santificação, e se possível não ter paz com todos, ele falou que ninguém verá o Senhor, nem mesmo nós o veremos. O que ele está querendo dizer com isso lá em Hebreus 12, 14? Ele está querendo dizer o seguinte, que nós tendo paz, que já foi deixado para nós, a paz de Deus através de Cristo, e a paz de Cristo para que a gente pudesse ter a condição de expressar essa paz aos irmãos, que é o Evangelho das Boas Novas, acontece que ele fala para que todos agora cresçam em santificação, que é esse processo que nós estamos vivendo agora até a gente morrer. Estamos sempre crescendo no conhecimento de Deus, buscando conhecer cada vez mais Deus, conhecer a Jesus Cristo e também abrir os braços para abraçar e receber o abraço de todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Esse contexto é chamado o contexto da santificação, que são atos de piedade, tudo que nós fazemos para conhecer Deus, e atos de misericórdia que expressamos esse conhecimento em relação aos irmãos. Hebreus 12, 14 fala isso, mas ele continua um pouquinho mais e diz assim, Paulo, que você não se separe da graça de Deus, essa graça que você recebeu salvífica, e como disse o texto em Filipenses, que você desenvolva essa salvação com santificação, acrescentando as virtudes, como nós já falamos, e principalmente, pois, praticando essa fé que você confessou e professou e acrescentou de virtudes. E aí ele fala que você não se separe da graça de Deus e nem haja no seu coração raiz de amargura, que venha te perturbar e que venha contaminar o ambiente onde você se encontra e separar, inclusive, amigos. Em Colossenses 3,12, Paulo faz uma afirmação que é muito importante. Ele recomenda que o filho e a filha de Deus se revista, veja, com afetos. E ele diz, que tipo de afeto? De afeição. Ele falou, de misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é mais do que a compaixão. A misericórdia é a miserabilidade que você vê no outro que não tem condições de receber uma coisa melhor e ele age de uma forma contrária à vontade de Deus. Mesmo assim, você o ama, perdoa e exerce a misericórdia, porque Deus exerceu a misericórdia para conosco. E nos perdoou antes de nós falarmos que estávamos arrependidos. Ele nos perdoou para dar condição de nós perdoarmos, sendo perdoados, podemos nos arrepender com segurança. Então, o perdão é sempre. E nós não devemos vingar, como nós já falamos, mas sim sempre amar, sempre perdoar e sempre usar de misericórdia. A misericórdia, ela vai dar para quem não merece, porque era uma pessoa que estava com um pecado como nós no passado, e Deus usa da sua misericórdia e nos dá a bênção de reconciliar com Ele, estar em comunhão com Ele e viver essa expressão. Nós não merecíamos isso, nós merecíamos a morte. Mas Ele se fez carne, veio para morrer em nosso lugar e nos dar agora essa condição de reviver ou voltar a viver a comunhão novamente com Ele. E expressarmos isso para que os irmãos, através da santificação e da prática do bem em amor, com justiça, eles verem a presença do Senhor através da nossa vida. Então, em Colossenses 3,12, Paulo recomenda que a gente se revista de misericórdia. Misericórdia é não retribuir mal por mal, mas fazer o bem. De bondade, ser bondoso, ser humilde e não ser arrogante, vaidoso, soberbo, orgulhoso. E ele fala mais, cheio de mansidão. E aí ele fala mais, de longanimidade, um ânimo longo. Sabe, uma alma assim, que não se irrita facilmente. E se irritar, não deixa para o dia seguinte, acaba lá. Não transforma em pecado e nem gera iniquidade, essa condição que vem mexer no coração de cada um de nós. Para que tudo isso? Porque nós agora temos a paz que Jesus deixou para nós, não como o mundo a dá. Ele falou, deixo-vos a minha paz. Vou para o Pai e mando o Espírito Santo para vocês, ficar com vocês. Por ter a paz de Cristo como árbitro, como juiz em nosso coração, Colossenses 3,15, nós agora vamos fazer esse ministério da reconciliação para que as pessoas possam
vê através de cada um de nós a ação de Deus, como Jesus falou para Filipe: olha para mim, Filipe. O senhor fala de pai, pai, mostra-nos o pai. Falou: olha para mim. Quem me vê, vê o pai. Através de mim pode ver o pai. Não estou vendo. Ele falou: então olha as obras que eu estou fazendo. Obras de justiça, em amor, graça. Então, ele está mostrando algo para nós darmos continuidade agora no seu propósito, de reviver essa graça maravilhosa, de voltar a reconciliado com Deus, e sendo reconciliado com Deus, somos pessoas pacificadoras, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus 5:9. A principal expressão da vida de um filho e de uma filha de Deus é praticar a justiça do reino. Por isso que ele falou: buscai-o em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça, ela tem um sentido dessa palavra de dar a quem de direito de uma forma assim muito restrita quanto ao direito. Mas ela é muito ampla, essa palavra, justiça, de uma pessoa que fica como Jesus Cristo. Ser um filho e uma filha de Deus por adoção em Cristo Jesus. E não fazer juízo, presta bem atenção, de direitos, de méritos, de privilégios pessoais, ou de interesse, ou até mesmo fazer alguma coisa por obrigação e não por obediência em amor. É isso que ele está falando, porque o pecado desvirtuou cada um de nós. E nós partimos para um lado do direito, do privilégio, do mérito, da obrigatoriedade, do que é legal, do que é moral, e até mesmo do que é dogmático dentro de um contexto religioso. Um filho e uma filha de Deus são pacificadores, porque agora, com o ministério da reconciliação, tendo paz com Deus e recebendo a paz de Cristo, nós agora passamos a criar pontes em abismos que o mal construiu ou criou entre as pessoas e até mesmo entre os homens e o próprio Criador. Então nós estamos com esse ministério agora da reconciliação, num processo de santificação, não para ver Deus, mas para revelar Deus, para que todos vejam e que a gente seja essa expressão. Por isso que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Porque se eu não praticar em santificação a expressão desse Deus através da minha vida, o ministério que eu recebi de reconciliação em graça e em amor, as pessoas não verão Deus através de outro lugar a não ser através de um filho por adoção que nós somos. Porque aprendemos com o Filho Jesus Cristo a ser a expressão para revelar o nosso Pai Celeste. Foi assim que nós vimos e conhecemos através de Jesus Cristo, vendo Ele, poder ver o Pai Celeste. Agora, nós precisamos mostrar para os nossos irmãos que ainda não entenderam o Pai Celeste, que nós podemos revelá-lo com a nossa forma de crescer em santificação, porque tudo que acontece não é nós que fazemos, é o Espírito de Deus agindo em nós e através de nós. Por isso, nós não devemos falar mal uns dos outros. E ainda, clame. Veja como é comum a gente ver as pessoas reclamando uns dos outros e não clamando por si e por outros. Todo mundo questionando, sendo juiz, buscando seus direitos, seus privilégios, seus interesses. E ele falou: não é por aí o caminho. Nós temos que praticar a justiça. E a justiça só pode ser praticada por um justo em amor. E Jesus fez isso por nós, está lá em Romanos 5:1. Ele nos justificou para termos paz com Deus e nos fez agora sermos justos para praticar o que se chama justiça. Ser uma pessoa como ele, um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, como fala em Efésios. Então seja um discípulo que aprenda com Jesus e entenda o significado de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É o que ele fez aqui. Se você voltar aqui no texto de Filipenses, você vê que fala assim: tende em vós, Paulo fala no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Nós agora, como filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus,
Não vamos usar desse contexto, mas vamos negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para poder expressar, seguindo Jesus, para as pessoas verem a glória de Deus através da nossa vida. Por isso que todos aqui nós vamos ver que um seguidor de Cristo, ele pertence ao reino, é um filho. Ele é e foi chamado para ser reino, veja, um embaixador desse reino, não plenamente, mas o reino já está em nós. Vivendo esse reino agora em nós, num mundo que não tem luz, nós vamos ser luz nesse mundo. Até na vinda de Jesus, quando os que morreram vão ressuscitar, e os que estão vivos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e diz que então nós vamos entrar plenamente nesse reino. Agora nós expressamos ele com a nossa vida. Depois nós entramos nesse reino. Por isso que somos chamados filhos e filhas de Deus, porque nós somos da paz, somos pacificadores. E Mateus 5,9 diz, bem-aventurado são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas o que a gente vê às vezes no meio cristão? Briga, dissensões, partidos, como Paulo mesmo fala lá em 1 Coríntios 11. Na própria igreja já tinha partidos. Isso continuou e permanece por todo esse tempo, e a gente percebe que são esses abismos construídos, são essas barreiras, essas fortalezas que vão se criando e criando cada vez mais separação entre os homens e o próprio Criador. E não fazendo o que ele pediu para nós, sermos reinos, sacerdote, povo santo, exclusiva propriedade de Deus, para revelarmos o amor de Deus e as pessoas compreenderem esse Deus de uma maneira plena. Os filhos e as filhas de Deus, por serem santos e estarem em santificação, usam da misericórdia. A misericórdia, nós merecíamos morrer, e Deus morreu em nosso lugar e nos deu vida. Então é darmos vida para quem mereceria a morte. É isso que ele fala. É não fazer o mal com o mal, mas praticar o bem, mesmo recebendo males. Esse é o contexto que ele fala, entender de ir para a cruz. Fazer isso, não buscar seus direitos, méritos, privilégios. E o que é mais? Usar da misericórdia e do perdão. Porque quando você dá perdão, você não espera a pessoa pedir, me perdoa, eu estou arrependido, esperar ela arrepender para você perdoar. Não foi assim, Deus nos ensinou diferente. Eu não fui pedir, Deus, eu estou arrependido, o Senhor me perdoa? Não. Ele falou, já está perdoado. Então agora você tem condição de se arrepender com segurança, porque eu já acabei com o pecado, morri no teu lugar e te dei uma nova vida. Você agora é uma nova pessoa. Então vingar, ele falou, não quero que isso aconteça. Mas perdoar, ele falou, 70 vezes 7, sempre. Não tem nem que questionar. E tem muitos que ficam questionando, se arrepender, mas a gente perdoa, mas não esquece. Ele falou, não, perdoa. Porque Deus, na hora que ele perdoou, ele já não vê a gente como nós éramos. Ele já vê a gente no que nós recebemos em Cristo Jesus. Uma nova forma de ser, uma nova criatura que recebe um título, de fato somos filhos e filhos por adoção em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante, ele fala a respeito desse fato. E o que é interessante, por nós sermos santos e estarmos em santificação, o que a gente faz? A gente usa da misericórdia, do perdão e do amor ágape, e do amor interessado, para que as pessoas possam ver através da nossa vida a graça e o amor de Deus. Presta bem atenção. O que é o amor ágape? É um amor desinteressado. Nós temos, humanamente falando, 6 tipos de amor de interesse para nós. Tem um amor só, que é o amor de Deus, o amor ágape. É esse que Jesus fala, como o Pai me amou, eu amei vocês. E eu quero que, com esse amor desinteressado, vocês amem uns aos outros. E ainda nós vemos as pessoas na igreja dizendo o seguinte, amar a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, toda a tua força. E um segundo, amar o próximo a si mesmo. Ele falou, esse é o resumo da lei, queridos. Em João 15... Jesus fala claramente, como o Pai me amou, eu amei vocês com amor ágape. E agora eu quero que vocês amem uns aos outros com amor ágape. É esse amor desinteressado que é o único amor em que Deus
realmente se respalda e faz acontecer as coisas. Por isso que quando Jesus, antes de ir embora, perguntou para o Pedro se ele amava ele de forma desinteressada. Você me agapa, Pedro? Ele falou, te filio. Era um outro tipo de amor, de interesse, fraterno, de amigo. E aí ele falou, apacenta os meus cordeiros, cuida deles. Depois ele pergunta de novo, você me agapa, Pedro? Você tem um amor desinteressado? Ele falou, te filio. Ele falou, então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhinhas. E a terceira vez Jesus não repete a mesma palavra, embora esteja lá amor, 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 a terceira palavra falou, então você me filia, né, Pedro? Aí o Pedro entristece e diz, sim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu não te amo desinteressadamente. Até agora eu estava interessado. Tanto é que eu voltei para pescar. Me frustrei, o senhor morreu. Mas ele falou, mas eu não te falei que você seria pescador de homens, Pedro? Então agora eu quero dizer uma coisa para você. Você se vestia e ia para onde você queria, diz lá no final do capítulo de João. Mas agora alguém vai te levar para onde você não quer. Ele estava se dizendo para o Pedro com que tipo de morte que ele ia glorificar a Deus. Agora o interessante é que o amor ágape, esse amor que procede de um coração limpo, veja. E como que eu posso ter um coração limpo se o coração do homem é enganoso? Ele fala, primeiro, guardando a palavra de Cristo. Então, sendo ensinado por Cristo, guardando a palavra de Cristo, e depois sendo purificado, limpo pela palavra, foi que ele falou para Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu disse, mas agora precisa lavar os pés. É um processo de purificação para que nada com que você entre em contato com o mundo cria impurezas no teu coração, e que seja um coração limpo, puro. Ele falou, quando você tiver um coração com essa condição, uma consciência transformada, uma consciência para com Deus, não é a sua para com você ou para com o próximo, não, para com Deus, do que Ele quer, do que Ele está pedindo. E aí ele fala, e uma fé sem hipocrisia, isto é, uma fé que foi recebida primeiramente e professada em Cristo, como nós já falamos, que foi acrescentada de virtudes até o amor ágape. E isso cresceu para que eu entrasse no reino de Cristo e fosse o embaixador dele, aqui representado, para depois entrar no reino dele, na vinda dele. Ele fala, então você vai praticar agora essa fé que foi professada e confessada, que foi acrescentada de virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor ágape, isso crescendo e aumentando em você, esse processo da santificação vai te levar a uma condição especial, que é a prática da justiça em amor. Essa prática da justiça e do amor que está lá em Pedro, que nós já falamos, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós já falamos a vez passada. E então, esse contexto de 1 Timóteo 1,5 diz o seguinte, o amor ágape procede de um coração limpo, puro, de uma consciência boa, não é uma boa consciência, não é uma consciência boa, transformada, por entender todo o contexto do que Cristo fez por nós e de uma fé sem hipocrisia. Por isso que ele diz assim, essa é a razão do homem justo, veja, não é do homem crente, é do homem justo, crescer de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. Para que isso daqui? Ele fala, exatamente para receber e expressar a sabedoria que vem do alto, e não a sabedoria que é dos homens. Tiago 3,13 fala que quem é sábio mostra em mansidão de sabedoria as suas obras. E Tiago deixa bem claro no capítulo 2 o seguinte, você tem fé? Até os diabos creem e tremem, mas eles não temem a Deus, não têm a expressão da natureza amorosa de Deus. Porque eles pensam no direito, privilégio, em si mesmo. É um egoísta. E o que é interessante, você vai perceber lá que eles temem, veja, eles tremem, mas não têm temor de Deus. O mal não tem. E qual a obra que ele faz? Não é uma obra como nós estamos falando que um filho de Deus faz. Porque tem a natureza agora santa, transformada. Eles não querem ter uma natureza santa. Eles querem ter uma natureza individualizada. E não personalizada em comunhão com o Pai, mas apenas em relacionamento. Então presta atenção.
Se você se diz que é um sábio, então mostra em mansidão de sabedoria as suas obras de fé em amor de forma justa. Mas, presta atenção, se o coração de um filho e uma filha de Deus, diz esse texto que está lá em Tiago 3,13, tem raiz de amargura. Sabe o que é a raiz de amargura? Não entra o amor, não é enraigado em amor, é enraizado em raiva, ira, inveja, contenda, facção, briga, mal-estar, querer produzir o mal, olho por olho, dente por dente. Então, ele falou, se tiver isso no coração de um filho e uma filha de Deus, com ressentimentos, e sentimentos, fala, facciosos, partidários, e ainda mais, que gera confusão. Ele fala, essa sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. Agora eu vou explicar essas três palavras. O que é uma sabedoria terrena? No sentido aqui bem humano. É o contexto da nossa carência. O que é a nossa carência? Que busca ter alguma coisa para si, para obter alguma coisa para si, para satisfazer alguma coisa própria, de uma necessidade que você quer para si. É próprio do contexto nosso carnal. Um crente carnal tem muito de uma sabedoria terrena. Ele vai buscar sempre seus interesses. Ela é instintiva, porque vem de instinto, instinto de preservação, instinto de proteção, instinto de preservação e procriação. Ele quer se manter de uma maneira de um amor chamado eros, mas não tem o amor ágape. Também diz que é uma sabedoria chamada animal. Tá vendo como é interessante? Porque na realidade ela tem apenas um contexto de interesse próprio. Interesse agora não é mais de ter, agora é o interesse de ser, é no contexto da nossa alma. Não é carnal, mas agora é o contexto da alma. Ter o quê? Poder. É intelectivo, usa de bajulação, de sedução, comércio, troca, negócio, barganha, tudo isso para obter valores, para obter favores, para ser e obter uma coisa que o homem quer muito com a sua alma, poder. Terceiro, nós vamos perceber que antes de falarmos agora do demoníaco para entender essa palavra, você vai ver que dentro da própria religião é muito comum uma sabedoria classificada que Jó assim deixa com seus amigos. Uma sabedoria legalista, moralista e dogmática. Ela é própria de uma fortaleza, de uma resistência espiritual às coisas que Deus veio realmente derrubar e reconstruir para fundamentar uma nova criatura. Então, por que ele usou a palavra demoníaca? Por que ele usou um outro termo? Por que demônio? Porque os demônios, queridos, são anjos que caíram. São forças espirituais que foram colocadas para fazer um propósito. E eles não quiseram fazer esse propósito, se rebelaram, se tornaram individualistas. Como induziram, através de Satanás, o próprio homem a ser também individualista e separado do Criador. Mas mesmo assim, diz que eles tremem. Eles têm medo de Deus, mas eles fazem as coisas de Deus por obrigação. Por que eles têm que fazer por obrigação? Porque são criaturas. Se Deus falar para ele, vai lá e faz, eles vão lá e fazem. Foi o que aconteceu com Jó. Eu tenho um servicinho sujo para você fazer, Satanás. E ele conversou com o Satanás. Tem relacionamento, mas ele não tem comunhão. Ó, tá vendo meu servo Jó? Ele não está entendendo muitas coisas. Eu vou liberar você para você agir na vida dele. E ele agiu. De tal modo que Jó falou e entendeu que ele apenas tinha ouvido falar de Deus. Depois ele compreendeu que ele não podia se justificar, ele precisaria de um justificador, embora entendendo tudo isso num contexto salvífico doutrinário. Presta atenção no que ele fala. Sabedoria demoníaca, porque tudo que dela emana é obrigação. Para obter o quê, queridos? Eu vou repetir isso, eu sempre vou bater. Os seus direitos, os seus méritos, seus privilégios, obter honra para si, obter adoração para si, vanglória para si. Por quê?
não tem temor de Deus. Por isso que o Tiago diz, se você não entendeu que sem fé você não tem obras, e se você tiver fé, você tem que mostrar com obras a tua fé, porque falou, até os diabos creem, os demônios creem, mas eles creem e tremem, mas eles não temem a Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o quanto Deus nos amou e tudo que Ele fez por nós para que a gente pudesse responder com amor agora com a nossa vida. Mas o mal não, ele fica buscando o que muitas pessoas ficam ainda buscando, interesse para si mesmo. Busque até na religião o contexto legalista, moralista e o dogma para fundamentar a sua vida e viver a sua vida. E não vive ela plenamente, porque Jesus veio trazer vida plena agora e eterna. E o homem não vive nem a plena e nem depois a eterna, porque fica preocupado para ver para si mesmo. O mal, ele não tem comunhão com Deus, mas ele se relaciona com Deus. Por isso que nós nesse mundo nos relacionamos com todas as pessoas. Se depender de você, tenha paz com todas. E a santificação. É fundamental isso. Senão, ninguém verá o Senhor. Nem você, nem os outros verão. E tem muita gente que começa a discriminar, se isolar, ficar separado, um santo separado, inclusive da própria condição do mundo. Então, como que o mundo vai conhecer, através de nós, a revelação desse Deus que já se revelou para nós em Cristo, e nós agora, para imitar a Cristo, temos que expressar esse Cristo para que as pessoas possam ver, não só Jesus, mas também o Pai. Então, eu quero deixar bem claro aqui, tudo que as pessoas às vezes fazem, faz por obrigação, e não por obediência. Faz para obter os seus interesses, direitos, privilégios, mas não faz por amor, desinteressado, em graça. Por isso que ele falou, não esqueça, não perca a graça. Se você perder a graça, você vai perder muitas coisas e vai gerar algo ruim. Tiago 3, 17, 18 fala o seguinte, ele fala, revela a sabedoria que provém de Deus, primeiramente diz, ela é pura. O que ela é pura? Ela é pura, ela não tem nada acrescentada nela. Então é Jesus, Jesus, não tem nada Jesus mais alguma coisa ou alguma coisa mais Jesus. Ela é pura. O amor é ágape, não é um amor que é hora de um jeito, hora do outro. E assim, depois ela diz, é pacífica. O que é pacífica? Ela traz paz. Mas muitas vezes o que a gente leva? Um evangelho não dá paz. O evangelho do medo, do inferno, da desgraça. Então, na realidade, estamos perdendo a característica do que Deus diz para nós sermos, como ministério da reconciliação, levar as boas novas, do ministério da salvação que Deus já nos deu. E ainda mais, ela fala que ela é indulgente, isto é, ela é gentil. Não há gentileza no meio cristão. Você vê irmãos brigando com irmãos, dentro da própria denominação, não é nem denominação diferente. Imagina quando for diferente, ou de uma instituição totalmente diferente da dele. Tratável. O que é tratável? Disposto a ceder. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, meu irmão. Ame todos. O que depender de vós, tenha paz com todos. Você é um filho e uma filha de Deus. Você tem o ministério da reconciliação. Você não vai salvar ninguém, querido. Jesus já salvou todo mundo, morreu por todos. Você só leva a boa nova dando esse contexto desse ministério da reconciliação. Reconciliar-vos com Deus e com o seu próximo. Então ele está nos ensinando a sermos pessoas dentro do reino, como embaixadores desse reino de Cristo, para expressar agora as virtudes de Deus enquanto vivemos. E que jeito que são essas virtudes? Ele fala, pleno de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, isto é, sem parcialidade. Não cria condições para quem você dá a palavra. Lança a palavra em toda a terra, seja ela boa, produtiva ou não. A que for produtiva vai nascer. Lança a paz em toda a casa que você chega. Se tiver um filho da paz, a paz ficará. Se não tiver a paz, vai voltar para você. Não tenha medo de viver a paz. E não se esconda. Egeiro, abra os olhos.
Anisteme, levanta dessa acomodação que você está e expressa exatamente essa nova vida que você tem em Cristo Jesus para amar a todos, se possível, tende paz com todos, se depender de você. Mas, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, porque salvo você já é, querido. Então não seja apenas um crente carnal, um crente infantil, crianças espirituais, mas cresça nesse sentido. E ele fala mais, que tenha frutos, seja imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria que nós aprendemos como seguidores de Cristo, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo a Jesus Cristo, como filhos de Deus. Para semear o quê? Para semear a paz, queridos. Trazer as boas novas do Evangelho. E praticar o quê? A justiça em amor. E um amor ágape, desinteressado, como nós falamos. E com alegria no Espírito Santo. Porque nós somos chamados para ser reino. E Romanos 14:17 diz, o reino de Deus não é comida e bebida, queridos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o que Paulo termina falando para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a grande alegria, é a grande palavra do ministério da reconciliação. Fomos já reconciliados com Deus. Entendemos que um Filho de Deus, Jesus Cristo, nos mostrou o Pai. E nós agora, entendendo que somos filhos por adoção em Cristo Jesus, queremos também revelar esse Pai para quem? Para todos aqueles que ainda não conhecem Deus como Pai, mas que são filhos, mas que ainda não conhecem, vivem afastados do próprio Pai. Para encerrar, eu quero ler Romanos, que nós falamos do reino de Deus. Começamos falando que ele nos chamou para sermos reinos e sacerdotes, intercessores, inclusive, pelas pessoas. No 17 diz assim, Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, queridos. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Quanto contexto, você come disso, isso não pode, isso aí te leva para uma outra condição, tá afastamento. Jesus falou, o que entra na boca vai para lugar escuso, não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai do coração do homem. Por isso que é necessário um coração puro, como nós já vimos, para que esse amor se manifeste. E quem faz isso? A palavra de Cristo e o Espírito Santo, fazendo a limpeza e a purificação do nosso coração, para termos uma consciência boa para com Deus e uma fé sem hipocrisia. Não é uma fé só salvífica, é uma fé que, salvo pelo ministério que Cristo nos deu, da salvação, viver agora o ministério da reconciliação dos homens e nós com o próprio Deus e com os demais. E depois, o ministério da justificação, aonde nós seremos justos a viver essa vida expressando em amor ágape, desinteressado. Para encerrar, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tem, guarda isso aqui para nós encerrarmos. A fé que você tem, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado, olha a bem-aventurança para nós encerrarmos. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então nós podemos ter uma sequência agora de um estudo que nós vamos falar exatamente com relação dúvida e duvidar. Por isso que nós temos que entender primeiramente que fomos chamados para ser filhos e filhas desde antes da fundação do mundo para em Cristo, e por causa de Cristo agora expressarmos o Pai com a nossa vida
nesse momento, como embaixadores desse reino que Jesus veio e abriu, e nós recebemos em nosso coração. Por isso que a oração do Pai Nosso diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe qual é o grande problema nosso, queridos? Que nós entramos no plano eterno da vontade de Deus, já revelado em Cristo Jesus, o livro do Cordeiro, nós entramos nele, mas queremos controlar esse plano, controlar a nossa vida, controlar todas as coisas, e não expressar esse amor que ele pediu para a gente revelar como reis, reinos e sacerdotes. É isso que ele está falando para nós, e hoje eu quero deixar isso para cada um pensar e meditar a respeito. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro para sermos reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Vimos isso domingo passado. Hoje eu estou encerrando para que a gente possa estar, na realidade, compreendendo plenamente que um filho e uma filha de Deus estão aqui para expressar o reino de Cristo e depois entrar nesse reino. Então, por isso, nós precisamos, e fomos chamados, fomos eleitos, e fomos, antes de todas as coisas, predestinados a sermos pessoas, como fala em Efésios 1, de 3 em diante. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3 em diante. Que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, para expressarmos com a nossa vida o que tem de melhor, para que as pessoas que não conhecem Deus, olhando para nós, filhos e filhas de Deus, possam vê-lo através de cada um de nós. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, você filho e filha de Deus, que seja essa bênção para que outros possam ver Cristo através de você. E o amor de Pai. Amém. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu, venha e tome o teu lugar, venha me governar, quero ser teu, se reinares em mim, terei paz, se reinares em mim, terei amor, por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Senhor nosso Deus, Amém, nosso Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de iniciar o domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, orando, ouvindo a Tua palavra, sendo participantes da mensagem do céu que o Senhor nos envia. Amém. Abençoa a nós, nossos familiares, guarda todos, Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não entenderam plenamente a salvação, a santificação, que o Senhor esteja dando a eles condições de se renderem totalmente ao Senhor e seguirem os seus ensinamentos, que nós estamos aqui a cada domingo falando, ensinando e também aprendendo. Amém, Pai. Ó Deus, abençoa todos que estão participando conosco, os que vão participar mais tarde, estenda a tua mão, abençoa as suas famílias, Senhor, derrama as tuas bênçãos, livra de todo mal. E queremos colocar também aqueles que pedem as nossas orações, que estão passando por grandes tribulações, envia o teu consolo, Senhor, e que eles possam ter os seus leitos, Senhor, como nós lemos no início, afofados, para poderem passar por essa grande tribulação. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos física, mental e espiritualmente. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Obrigada por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós iniciamos esta semana essa semana e tomamos posse para nossas para as nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda a obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.